Olá pessoal, de volta para a terceira parte da nossa aula. Então, olha, até o presente momento a gente já viu como criar dentro de um programa do Love uma matriz, não é isso? E carregar essa matriz com números que podem ser codificados em cores, não é isso? A gente também viu como criar um mapa, uma matriz, não é fora do Love, não é isso? Em um arquivo .txt, em um arquivo que eu abro com o bloco de notas, por exemplo, e transportar esse mapa para dentro do Love. Mas um problema que a gente esbarra até agora é o seguinte: até o momento eu tenho trabalhado com cores, né? E você usar um arquivo TXT simplesmente para mapear cores fica um negócio meio estranho, né? Do jeito que a gente está vendo aqui, olha, isso aqui lembra o quê? Um Atari 2600 de 40 anos atrás, né? Então acho que a gente tem condição de fazer alguma coisa um pouco mais sofisticada, ou seja, que não seja simplesmente mapear uma letra em uma cor para mostrar essa cor na tela. Tá, ok? Tá certo, pessoal? Então, olha, só para retomar, não é? A gente viu esse arquivo, esse mapa, não é? Ser transformado em um conjunto de cores, não é? Através desse programa. E agora, pessoal, o que nós vamos fazer é uma sofisticação disso que nós vimos. Agora nós não vamos simplesmente transformar o mapa.txt em um conjunto de cores. A gente vai fazer algo um pouquinho mais complexo, mas que vai ficar muito legal. A gente vai mapear cada uma dessas letras em uma imagem. Tá certo? Tudo bem, são imagens bem simples, mas o que essas imagens representam já é algo bem sofisticado para aquilo que a gente quer fazer. Tá certo? Então, olha, quando eu faço isso, ou seja, quando eu associo uma letra a uma imagem, eu estou fazendo uso de uma técnica que a gente chama de mapeamento de imagens, ou seja, mapeamento de tiles, né? Com o que a gente vai aprender mais para frente, como que a gente vai aprender mais para frente, que são os chamados tile sets, tá ok? Então, olha, só retomando aquilo que nós vamos fazer. Nós agora vamos ter 3 arquivos com imagens, tá? Cada um desses arquivos é um tile, não é? Traduzindo, pessoal, esse tile, ele significa o quê? É um azulejo, tá? Traduzindo ao pé da letra, tile é um azulejo. Então eu tenho aqui no meu exemplo 3 tiles, né? 3 imagens, cada uma vai ser associada a um desses caracteres do meu mapa, tá certo? Então, olha, só para já adiantar, o G ele vai ser associado ao tile, ou seja, à imagem de textura verde. O A vai ser associado ao tile, ou seja, à imagem de textura azul. E o P vai ser associado ao tile, né, à imagem que é semelhante à areia. Ok? Então é isso que a gente vai fazer. Agora a gente vai desenhar de novo esse mapa na tela do computador, só que ao invés de fazer esse desenho usando cores, a gente vai fazer esse desenho usando tiles, ou seja, usando imagens que vão representar para a gente uma determinada região do meu cenário. Ok? Vamos ver no programa como é que isso fica. Então tá aqui, eu tenho o meu arquivo com o programa já aberto, né, no Zero Brain Studio. E notem que no início do meu arquivo, no início do meu programa, eu tenho agora 4 variáveis. Né? Eu continuo tendo o meu mapa, onde eu vou carregar aquela matriz mapa.txt para dentro do meu programa, só que surgiram, olha, mais 3 variáveis, grass, sand e water, nas quais eu vou guardar cada uma das minhas imagens que vão representar a grama aqui, a areia aqui e a água. Lembra da aula da semana passada, onde nós vimos como colocar uma imagem dentro de uma variável? Pois é exatamente isso que nós vamos fazer. Tá? A gente vai usar essa variável grass para guardar esse verdinho da grama, estão vendo? A gente vai usar
essa variável send para guardar esse quadrinho aqui da areia, né, essa imagem da areia, e a gente vai usar a variável water para guardar essa imagenzinha, né, esse ladrilho, esse azulejo aqui, que vai representar a água, correto? Bom, isso tudo, o mapa, quero dizer, né, ele está num arquivo fora do meu programa. Então, mais uma vez, eu vou precisar da função loadMap para fazer o quê? Para carregar esse meu arquivo de texto que contém a estrutura do meu mapa para dentro do meu programa do Love. Como eu já expliquei como funciona para vocês o loadMap, eu não vou explicar isso novamente, tá ok? Agora, aqui, olha, na função love.load, no exemplo anterior, nós só tínhamos na função love.load o loadMap, não é? Ou seja, a única coisa que eu precisava fazer na função love.load do exercício anterior era carregar o meu mapa.txt. Tá certo? Por quê? Porque o meu cenário era montado a partir de cores. Só que agora o meu cenário ele vai ser montado a partir de imagens que estão também à parte do meu programa. Tá? E essas imagens vão ser guardadas na variável grass, sand e water. Né? E para guardar imagens em uma variável, como vocês já viram na semana passada, eu tenho que usar a função love.graphics.newImage, né, que a gente viu a semana passada. Então, olha, a minha variável grass vai, através dessa função, receber o conteúdo do arquivo grass.png. A minha variável send, através dessa função, vai receber o conteúdo do arquivo send.png. E a minha variável water vai receber, através da função newImage, o conteúdo do arquivo, né, water.png. Só para a gente dar uma olhada na estrutura do meu diretório, pessoal, da minha pastinha, o que eu tenho agora, olha, é isso daqui no meu diretório. Eu tenho meu main.lua, que é esse programa que eu estou explicando para vocês. Eu tenho o meu mapa.txt, que é igualzinho ao mapa do exercício anterior. E eu tenho também, olha aqui, ó, o meu arquivo, a minha imagem que tem o verde, não é? Ou seja, a grama. Eu tenho o meu arquivo que contém a imagem da areia. E eu tenho o meu arquivo que contém a imagem da água. Tá certo? Todos eles aqui guardados na mesma pasta. Tá ok? Certo, gente? Bom, então a gente viu quais eram as variáveis que eu tenho que ter no meu programa. A gente viu que eu também preciso manter aquela função loadMap que eu usei no exercício anterior. A gente viu que a minha função love.load, além de carregar um mapa, ela precisa também carregar as 3 imagens. Tá? Falta a gente discutir a função love.draw, ou seja, a função que vai desenhar o meu cenário, não é, na tela. E essa função, pessoal, ela acaba ficando mais simples do que as anteriores. Por quê? Porque nas funções anteriores eu tinha que fazer um mapeamento, né, uma tradução de cor para conteúdo de um ponto da matriz. Né? Agora eu simplesmente, olha, faço o seguinte: for i igual a 1 até 10, for j igual a 1 até 14, ou seja, para todos os elementos para todos os elementos da minha matriz, né? Se esse meu elemento é um P, então o que eu vou desenhar no lugar desse P? A minha variável send, que contém o quê? Uma imagem da areia. Agora, se no meu mapa tem um G, o que eu vou desenhar? Eu vou desenhar a minha variável grass, que contém a imagem da grama. E, finalmente, se nesse elemento eu tenho um A, eu vou desenhar o que está na variável water, que é o desenho da água. Só isso. Correto? Então, olha, rodando o programa, tá aí, olha, agora a minha imagem ela não é mais composta por cores. A minha imagem ela é composta por um mapa de imagens. Correto, pessoal? Entendido? Sim? Bom,
Como eu fiz no exemplo anterior, só para a gente ver a flexibilidade desse tipo de estratégia, eu vou mudar todos os caras daqui de cima, que são verdes, para o A da água, tá? Então essa faixa aqui de cima da minha imagem, ela vai voltar a aparecer só com água, tá certo? Então agora, olha, dessa vez eu já estou com a pasta aberta no lugar certo, né? Não vai ter erro, espero que não, né? Então, olha, vou mudar tudo para A, tá certo? Vai aparecer aquela faixa azul da água lá em cima. Salvar, fecho, executo e tá aí, tá? Eu troquei onde tinha G por A e eu vejo agora essa faixa de água aqui em cima. Então notem a facilidade que é trabalhar com o cenário, ou seja, eu não preciso ficar pensando no cenário de forma gráfica. Eu posso pensar no meu cenário como sendo o quê? Como sendo um monte de caracteres, né, que eu escrevo através do próprio bloco de notas, e depois o meu programa ele simplesmente se encarrega de traduzir o que cada uma dessas letras significa para a forma de imagem gráfica, tá ok? Então, olha, eu voltei ao normal, né? Tá aqui, voltei ao normal, voltei ao que era, eu rodo o programa e eu vou voltar ao caso inicial. Tá aí. Então, pessoal, com isso, a gente fecha essa primeira parte, porque agora a gente sabe como compor um cenário a partir de um mapa, não é? Um mapa feito com um mapa de caracteres, né? Feito com um bloco de notas, como compor um mapa através de um conjunto de caracteres e transformar esses mapas em uma imagem através de outras pequenas imagens. Correto, gente? Então eu vou parar por aqui e daqui a pouco a gente continua, ok? Até breve.